Lucas Martins já está conosco. Está aqui. Para repercutirmos aquele caso absurdo, uma aberração que aconteceu na sexta-feira, no maior aeroporto do país, aquela execução mesmo, que tirou a vida inicialmente falando de um criminoso, um cara que já era do rolo, já era envolvido lá com o PCC, que é o Vinícius Gritzbach, um cara conhecido da autoridade policial há tempos, e que um caso que mais me marcou pela morte do motorista de aplicativo do que qualquer outra coisa. Porque ali nós vimos como que uma vítima, uma pessoa inocente, ela morre sem saber por quê. Ela leva um tiro sem saber de onde veio o disparo. O motorista de aplicativo, você viu, né, Aninha? Morreu no Que sábado deixa à noite. 3 filhos, você viu isso? Eu vi. Um garotinho ele de 3 aninhos. chegou a sair consciente de lá, né, Joel? Mandou até um vídeo para a família, para a esposa dele de dentro da ambulância, mas aí teve complicações no hospital e não sobreviveu. O Lucas Martins é um cara que entende esse caso desde sempre, já produziu inúmeras matérias, inclusive investigativas, e ele está conosco agora aqui no Bora Brasil para nos pontuar a respeito das ações policiais, o que a polícia já fez de sexta até hoje, quais devem ser as próximas ações, a fim de tentar encontrar, né, os responsáveis, responsabilizar os responsáveis por esse crime, antes de mais nada, de muita audácia. Uma audácia assim tremenda, durante o dia, 4 horas da tarde, uma execução ou execuções no maior aeroporto do país. Um local que é policiado, inclusive por Polícia Federal, mas que não serve de impedimento para as máfias, né? Para esses narcotraficantes cada vez mais poderosos. Lucas Martins, querido, uma ótima tarde a você, bem-vindo aqui ao Bora. Oi. Muito boa tarde a você, Joel. Boa tarde, Aninha. Boa tarde a todo mundo que ouve a Rádio Bandeirantes nesse momento. Um caso que deve ter desdobramentos ao longo desta semana e muitos, viu? Promete, inclusive, reviravoltas. A gente já tem a informação de que a Polícia Federal também assume a investigação. Chegou-se a falar que a Polícia Civil de São Paulo deixaria o caso, mas isso não vai acontecer. Então, o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo, continua na investigação, continua encabeçando a apuração dessa execução, mas a Polícia Federal também deve fazer uma investigação paralela e até conjunta, trocando informações com a Polícia Civil, uma vez que o caso se desenrolou dentro do aeroporto, uma área federal. Então a PF vai atuar também nessa investigação. A polícia já ouviu ali várias testemunhas, principalmente os seguranças, né, policiais militares que estavam à paisana, estavam fazendo serviço de segurança VIP. Eles acabaram não chegando ao local do desembarque do empresário junto com a namorada no momento que os tiros aconteceram. Para situar quem está ouvindo a gente, Joel, Aninha, o Antônio Vinícius Gritzbach, ele era ameaçado pelo PCC, ele era apontado como mandante da morte de 2 traficantes do PCC, traficantes chefões da máfia das drogas, e também era acusado de lavagem de dinheiro. Ele era o queridinho de empresários ligados ao PCC porque ele tinha muita facilidade de lidar com dinheiro, de negociar imóveis, de negociar com criptomoedas. Então ele conseguia transformar o dinheiro sujo desses empresários ligados ao PCC em dinheiro limpo. Então ele movimentava uma grana absurda do PCC. Mas, ao ser acusado de ser o mandante da morte do traficante, ele começou a fazer uma delação premiada. Então ele começou a dar nome, sobrenome e documentação para a polícia e para o Ministério Público nessa delação premiada. A gente teve acesso à documentação, são mais de 1000 páginas deste inquérito policial, uma quantidade de documentos muito grandes que Vinícius prometia apresentar ao Ministério Público. Ele respondia em liberdade por esses crimes e ele foi a Maceió junto com a namorada para receber o pagamento de uma dívida. E essa dívida foi quitada com Vinícius em joias. Então ele viajava de Maceió a São Paulo carregando na mala. Aquela mala, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente já viu aquela imagem do momento da execução desse empresário no meio do aeroporto, ali na área de desembarque do aeroporto de Cumbica. A namorada dele aparece com uma mala, assim, ela está preocupada, ela fica apavorada, pega o telefone, faz uma ligação
Nesta mala havia ali algo em torno de 1.100.000 reais em joias. A polícia vai apurar direitinho que dívida era essa, se essas joias eram legais, se não eram legais, e se os criminosos que mataram, que executaram o empresário, sabiam que as joias estavam ali. Num primeiro momento, acredita-se que não, porque eles foram, executaram e foram embora, sem sequer fazer menção de ir atrás dessas joias, Joel. A investigação segue, armas já foram apreendidas, inclusive um fuzil AK-47, muita munição, pistola, o carro usado no crime já foi apreendido e o DHPP segue nessa apuração tentando identificar esses criminosos que cometeram essa execução, repito, num lugar de extremo movimento, no maior aeroporto do Brasil, e terminou inclusive com 3 inocentes baleados, entre eles esse motorista de aplicativo que perdeu a vida. A polícia trabalha, claro, com a principal possibilidade que tenha sido o PCC que mandou matar esse homem, mas não descarta outras possibilidades, porque ele denunciou muita gente, ele denunciou outros empresários também que atuam de maneira criminosa em outros meios que lavavam dinheiro, ele denunciou suposta corrupção policial, ele denunciou muita gente, ele tinha muitos inimigos. Então a polícia tem um leque muito grande de possibilidades para investigar pela morte desse homem. E, inclusive, só confirmando aqui, dando mais um detalhe sobre o que você falou, Lucas, da Polícia Federal entrando nessa investigação, está confirmado que hoje nós vamos ter uma reunião das polícias civil, militar e federal e o Ministério Público de São Paulo vão se reunir daqui a pouco, às 15h, na sede da Secretaria de Segurança Pública, para tratar da investigação do Vinícius Gritzbach. Pois é, essa questão das joias, né? Imagine você, cidadão comum, o Lucas, imagine qualquer cidadão comum tentar passar com quase R$1 milhão ou mais de R$1 milhão com joias dentro de uma mala, né? Eu esses dias, eu fui parado, sabe com o que no aeroporto? Com um saco de polvilho. Eita, né? Aí me pararam, olha, temos que fazer uma averiguação aqui e tal, como se o traficante passasse ali com 10, 20 quilos de cocaína na cara dura, né? Então, quer dizer, o polvilho para R$1 milhão em joias, o cara consegue passar batido. Como é que funcionam essas coisas, né? E se você for buscar as curiosidades todas envolvendo esse caso, você vai ver uma atrás da outra, cara. Começa pela falta de monitoramento do sujeito, ele só era monitorado, pelo visto, pelos bandidos, né? Queriam matá-lo. A facilidade que ele consegue transitar com joias, mais de R$1 milhão em joias. A falha lá do carro da equipe de segurança dele. Aí você vai buscando uma coisa atrás da outra, sabe? Uhum. É um sujeito que eu vi que pecou por ser bandido primeiro, por ser criminoso, por se envolver com o PCC e por lavar dinheiro do PCC sem ser do PCC. Olha que loucura. Então só do sujeito fazer isso ele já se coloca num risco imediato, né? Porque o principal interesse na morte dele tá ligado a quê? Eu não consigo pensar em outra coisa senão queima de arquivo. Queima de arquivo, Não é? exatamente. O cara começa a fazer um monte de atividade ilícita aí por um dos maiores cartéis do planeta. Você acha que o cara vai terminar vivo? E ele estava num processo de delação premiada, né? A delação não é você só apontar e falar, o Joel é culpado por esse crime. Eu tenho que apresentar provas que corroborem o que eu estou falando, né? Então ele estava nesse processo de apresentar essas informações e tudo mais. Então isso dá muito peso, né, para essa tese de queima de arquivo mesmo. As provas não foram apresentadas, pelo menos em cima de muito que ele delataria e que já tinha iniciado parte da delação, né, Lucas? Com a morte dele, se encerra praticamente o processo, né? Um pouco dessa suspeita que ele colocou na delação, não? A parte desse material, uma parte já havia sido entregue ao Ministério Público, vários outros documentos ele havia prometido. Mas eu tive conversando, inclusive, com advogados ligados ao caso que têm acesso a esse material. A minha pergunta justamente a eles era no sentido de entender, essa delação vai ser entregue? Porque ele já falou muita coisa, ele trouxe informações, ele precisava ainda apresentar os documentos para comprovação. E esses documentos, esses advogados têm acesso, a família tem acesso. Então estariam os advogados
correndo risco? Estaria a família dele, que não tem nada a ver com essa história, a esposa, o filho dele, que inclusive foi ao aeroporto, estariam eles correndo risco neste momento? Porque esses documentos existem, essas movimentações bancárias, todo esse material existe, está aí disponível. O Vinícius já morreu, mas o que ele tinha para falar, as informações já foram passadas em dezenas e dezenas de depoimentos em encontros com o Ministério Público, e a cada novo encontro os promotores diziam um outro documento que ele deveria apresentar para comprovar aquela fala, e esses documentos continuam existindo. Aí a nossa dúvida é a seguinte, e a gente vai fazer essa demanda ao Ministério Público para entender, essa investigação continua quanto à delação que foi feita pelo Vinícius, e esses documentos devem ser apresentados pelos advogados? É a dúvida que paira aí, porque ele incrimina muitos e muitos criminosos ligados ao PCC e não ligados ao PCC também, viu, Joel? Com toda certeza. Nós sabemos bem o teor desse material e o quão grave ele é. E envolve, infelizmente, pessoas que estão do outro lado e que jamais pensariam na possibilidade, jamais deixariam pensar na possibilidade de se misturar num meio como esse. Mas a gente sabe muito bem como são as coisas. A morte desse cara, ela tem um misto de queima de arquivo com vingança. É um misto dessas duas coisas. Como você falou, se boa parte da delação já foi entregue, fica muito mais a vingança do que qualquer outra coisa. Para mandar uma mensagem para outros, ó, delatou, já era. Delatou, morreu. Mata para se vingar e junto vai a queima de arquivo ali com algumas coisas que poderiam eventualmente ser divulgadas e que até então não tinham sido. Ainda, né? Lucas, obrigada. Tchau, viu? Luquinha. Até daqui a pouco, querido. Valeu, gente. Valeu, Aninha. Valeu, Joel. Valeu. E essa linha, né, de que de fato foi um recado, é também a mesma linha de raciocínio do promotor de justiça Lincoln Gakia, né, Joel? Que é uma das principais referências quando a gente fala em São Paulo de combate ao PCC. Ele conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes um pouco mais cedo e disse que o assassinato do Vinícius Gritzbach, lá no aeroporto de Guarulhos, mostra que o crime organizado no Brasil atingiu o status de máfia. E foi um crime que chocou pela ousadia e também foi um recado. Vamos ouvir aqui esse trecho da entrevista. Esse crime chocou, inclusive, a mim, que estou acostumado, né, a lidar com esse tipo de situação, pela ousadia dos assassinos, dos criminosos, na luz do dia, no maior aeroporto do país, né, num dia extremamente movimentado. Isso foi um recado, né, um recado que a facção ou outros criminosos, que a gente também não exclui a participação ou a suspeição de outras atividades criminosas envolvidas no mando desse crime, mas dizer que nós já atingimos, infelizmente, o status de máfia. Né? A gente já tem máfia no Brasil, a gente precisa que as autoridades federais, estaduais, estejam coordenadas e integradas para combater esse mal. O Vinícius, que foi assassinado, ele era apontado como mandante de 2 assassinatos, né, de integrantes do PCC. E o Lincoln Gakia dizia que foi oferecido a ele, né, durante esse processo de delação que ele firmou com o Ministério Público, proteção, Joel, como testemunhas e outros integrantes do programa de delação premiada têm direito, mas o empresário não quis. Ele não queria romper os seus laços, os seus negócios. Ele falou que o estilo de vida dele não se ajustava ao programa de proteção, embora ele soubesse que estava correndo risco. E o risco não foi por conta da delação premiada, mas por ele ter se envolvido já no assassinato de um dos maiores narcotraficantes do país, fornecedor de drogas do PCC, e do seu motorista, que era integrante do PCC também. Então, naquele momento, ele já havia sido jurado de morte. Agora, existem outros suspeitos, ele havia delatado também policiais envolvidos com corrupção, enfim.
Então ele tinha policiais ali também no meio, né? Então talvez não quisesse essa proteção por esse motivo. Mas é dada essa opção, né, Joel, dele aceitar ou não essa escolta, essa proteção. E aí você estava conversando com o Lucas aqui sobre as informações que ele deu nessa delação premiada, né? O Lincoln Gaquia disse que os relatos serão encaminhados para a polícia, né? Tudo que já foi dado de informações antes desse assassinato. Compartilhamento dessas provas obtidas durante o processo de delação com as autoridades, aí, com as polícias civis, por exemplo, que estão investigando a morte, as corregedorias também da Polícia Civil e da Polícia Militar. A prova pode-se e deve ser aproveitada. O Vinícius, ele realmente, nós aceitamos entabular com eles o processo de delação pelo fato dele ter muita informação para nos prestar. Não só na área da lavagem de dinheiro com imóveis, né, onde ele atuava, mas ele falou também dos bancos digitais, das fintechs, ele estava falando também sobre o mundo do futebol, ele estava falando sobre o envolvimento de policiais também com o crime organizado, então a delação dele era bem ampla. Ah, cara, é uma coisa ligando a outra. Já buscaram até um pé nessas coisas todas que estamos discutindo a respeito da morte desse cara com uma das empresas investigadas naquela operação Fim da Linha lá. Então é uma coisa ligada à outra, sabe? Fim da linha, a operação dos ônibus, Exato. né? Do transporte público envolvido com duas empresas que operam na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, a Transwolf e a Upbus. É tanta coisa que você se assusta, sabe? Quando toma conhecimento de determinadas delas. De algumas delas. Uhum. Eu tava até falando pra Ana aqui fora do ar. Vocês já imaginaram a quantidade de gente que lava dinheiro pra esses caras? Quantidade de gente que se mostra como empresário idôneo na sociedade, mas que lava grana pra esses caras? Porque são bilhões e bilhões. Tem como você imaginar que apenas meia dúzia de empresários vão fazer branqueamento do dinheiro? E empresários oriundos do crime, né? Pessoas que já estão ali no meio, já atuam como empresários e que em uma certa altura aí do campeonato se aliam ao crime organizado, né? Nunca botaram a mão numa arma diretamente, né, Joel? Mas estão ligados ao crime também. Fazem o pior, né? Não só lavar o dinheiro, mas financiar muitas ações. Igual essas explosões de caixa eletrônico aí. Uhum. A polícia sabe que tem muitos financiadores. O cara faz um investimento. Ele põe ali 1 milhão e fala, ó, tudo bem, 1 milhão aqui você me devolve 3, 4. Você imagina o incentivo que um cara desse coloca num crime brutal como esse. Então, por trás dos caras ali que colocam a mão na massa mesmo, a mão na arma mesmo, há esses bandidos ocultos. Uma vez eu conversei com um delegado da Polícia Federal que me falou o seguinte, olha, aqueles caras lá eu sei que são, mas eu não consigo pegar os caras. Até hoje eu não consegui, está cada vez mais difícil, porque eles próprios criam meios de circulação de dinheiro que cada vez mais está distante da gente. Isso é terrível, cara. Exatamente. É uma nuvem, a gente fala muito da Deep Web, né? A Deep Web, essa área desconhecida da internet e tal. Então, para o crime também há essas